Gideon Pratt abriu os olhos diante de um círculo de rostos que ele não reconhecia, todos o observando com expressões talhadas em pedra. Sua cabeça latejava. A última coisa que lembrava era de ter dado água ao cavalo, perto do riacho, ao pôr do sol. Agora o sol estava bem acima, queimando num céu sem nuvens. Quantas horas haviam se passado? Onde estava seu cavalo? Tentou se mover, mas os braços estavam amarrados atrás das costas, presos a um poste de madeira fincado profundamente na terra. Ao seu redor, o acampamento tribal se estendia em todas as direções, abrigos de couro silenciosos como testemunhas. Homens e mulheres se aproximavam, formando um círculo cada vez mais apertado. Ninguém falava. Uma jovem permanecia à beira da multidão, os olhos escuros fixos nele com uma intensidade que fez o peito de Gideon apertar. Ela sabia de algo. Ele via isso no modo como ela se mantinha ereta e tensa, como se esperasse o momento certo para agir. Mas por que não falava? 3 dias antes, Gideon havia cavalgado até o vale levando apenas mantimentos e boas intenções. Vinha entregar farinha, sal e ferramentas a um posto comercial que atendia tanto colonos quanto as famílias nativas que viviam nas colinas ao redor. O trabalho era simples. O pagamento, justo. Ele se mantinha reservado, falava apenas quando necessário e nunca procurava encrenca. Mas encrenca sempre encontrava homens como ele, homens que andavam pelo mundo sem proteção nem aliados. O acampamento estava silencioso quando ele chegou ao riacho. Lembrava-se de ter desmontado e deixado o cavalo beber da água fria. Então, um som atrás dele, algo pesado cortando o ar. A dor explodiu na nuca, e o mundo se apagou em trevas. Agora estava ali, acusado de algo que não compreendia, diante do julgamento de pessoas que já haviam decidido sua culpa. Um homem avançou entre a multidão. Era mais velho, com mechas grisalhas correndo pelo cabelo longo que caía sobre os ombros. Cicatrizes riscavam seu rosto, finas linhas brancas que falavam de sobrevivência e conflito. Era Takakota, o chefe. Sua presença impunha silêncio. Mesmo em meio àquele mutismo, carregava a autoridade de quem guiara seu povo através de estações de dor e perda. Takakota observou o rosto de Gideon, avaliando, medindo. Então voltou-se para a multidão e fez um gesto. Outro homem surgiu. Este usava roupas que não pertenciam àquele lugar, camisa engomada, botas polidas, um casaco limpo demais para o pó e o calor. Royce Barré. O estômago de Gideon afundou. Conhecia aquele rosto, o vira 3 dias antes no posto comercial. Um sorriso largo demais, risadas falsas, promessas que enganavam quem o ouvia. Royce caminhou até o centro do círculo, posicionando-se diante de Gideon. Olhou-o por um instante, e naquele breve olhar Gideon compreendeu tudo. Aquilo não era um erro. Era uma armadilha, e ele havia caído direto nela. Takakota ergueu a mão. O julgamento estava prestes a começar. A voz do chefe cortou o silêncio como lâmina rasgando tecido. Falou primeiro em sua própria língua, palavras que Gideon não entendia, mas cujo peso sentia em cada sílaba. Depois, Takakota passou a um inglês áspero, cada palavra carregada de acusação. 3 rifles sagrados foram tirados do nosso abrigo. Rifles dados por tratado. Proteção para nossas famílias. Os olhos de Takakota queimavam sobre Gideon. Você foi visto perto do nosso acampamento. Foi visto saindo antes do amanhecer. Agora os rifles desapareceram. A garganta de Gideon secou. Rifles sagrados, armas do tratado, destinadas a proteger a tribo contra ameaças, animais selvagens e grupos hostis. Roubá-las não era apenas furto. Era uma declaração de guerra, uma traição à paz frágil que mantinha o vale longe do caos. Eu não peguei nada, disse Gideon, a voz mais rouca do que pretendia. Vim aqui apenas entregar suprimentos. Dei água ao cavalo no riacho, e alguém me atacou por trás. Murmúrios correram entre o povo. Gideon viu dúvida em alguns rostos, raiva em outros. A maioria apenas observava, esperando o desfecho. A jovem mulher, aquela que o observava com tanta intensidade, continuava imóvel à beira do grupo. O maxilar travado, as mãos cerradas ao lado do corpo. Ela queria falar, ele via isso na tensão que a mantinha firme, mas permanecia calada. Takakota ergueu novamente a mão, e os murmúrios cessaram. Apontou para Royce Barré, que avançou com confiança ensaiada.
Royce olhou para a tribo reunida com um ar de falsa compaixão, o rosto moldado em uma expressão de pesar calculado. Chefe Takakota, eu gostaria de não precisar dizer isso, começou ele, com voz carregada de fingida tristeza, mas eu o vi. Há 2 manhãs, pouco antes do amanhecer, eu estava verificando minha carroça perto do posto quando percebi alguém se movendo entre os arbustos em direção ao seu acampamento. Não dei importância no início, achei que talvez tivesse negócios com seu povo, mas o vi novamente voltando pelo mesmo caminho, carregando algo embrulhado em lona, algo comprido, com o formato de rifles. Mentiras. Cada palavra era uma mentira calculada, dita com a segurança de um homem que havia feito da enganação uma profissão. Gideon cerrou os punhos atrás das costas, a corda cortando ainda mais seus pulsos enquanto ele forçava contra as amarras. Isso não é verdade! Gritou ele. Eu nunca fui perto do depósito deles. Nunca toquei nesses rifles. Ele está mentindo. Mas Royce já tirava algo do bolso do casaco, um papel dobrado. Entregou-o a Takakota com solenidade teatral. Encontrei isso perto de onde os rifles eram guardados. Um recibo do posto comercial, com o nome dele. Takakota desdobrou o papel e leu o que estava escrito. O coração de Gideon afundou. Ele lembrava de ter assinado recibos no posto, quando pegou o contrato de entrega, procedimento normal, nada suspeito. Mas agora aquela assinatura estava sendo distorcida em prova de culpa, evidência de que ele estivera ali, com acesso e oportunidade. A expressão do chefe escureceu. Olhou para Gideon com algo próximo da certeza, a certeza que precede uma punição rápida e definitiva. A multidão se moveu, mais próxima, a dúvida transformando-se em convicção. O ar parecia mais denso, mais pesado, comprimindo o peito de Gideon. E ainda assim, a jovem não dizia nada. Mas seus olhos não deixavam o rosto de Royce. Royce não havia terminado. Agora se voltou para o povo, elevando a voz com falsa indignação. Tenho tentado ser justo. Tenho tentado dar a colonos e famílias nativas a chance de negociar em paz, de construir algo melhor do que o passado. Mas há homens como este, que veem oportunidade no caos. Homens que querem lucrar com o conflito. A ironia quase sufocou Gideon. Aquelas palavras descreviam Royce, não ele. Mas o povo não sabia disso. Sabiam apenas o que tinham ouvido, o que tinham visto. Gideon forçou-se a falar, tentando romper o teatro de mentiras. Perguntem a qualquer um do posto comercial. Eu entreguei farinha e sal, nada mais. Passei uma noite lá, dormi no celeiro, e parti na manhã seguinte. Eu nunca cheguei perto do seu acampamento, até alguém me deixar inconsciente e me arrastar para cá. Uma das anciãs da tribo, uma mulher de cabelos prateados trançados até as costas, deu um passo à frente. Ela falou com Takakota em sua língua, o tom questionador. Takakota ouviu, depois assentiu lentamente. Voltou-se para Gideon. Você diz que foi atacado. Onde? Quando? No riacho, ontem ao entardecer. O sol já estava baixo, talvez 1 hora antes de escurecer. Eu estava sozinho. Meu cavalo bebia água quando algo me atingiu por trás. Takakota trocou olhares com alguns homens da multidão. 2 deles se afastaram, movendo-se rapidamente para a beira do acampamento. Gideon entendeu. Eles iam verificar o riacho, procurar sinais de luta, provas que pudessem confirmar sua história. Uma centelha de esperança acendeu em seu peito. Frágil, mas real. Se encontrassem alguma evidência, terra revirada, sangue, qualquer coisa que comprovasse o que ele dizia, talvez aquilo ainda pudesse terminar sem violência. Mas Royce já balançava a cabeça, o semblante mudando para algo que parecia piedade. Claro que ele diria isso, disse com voz calma. Todo homem culpado afirma ser inocente. Todo ladrão inventa uma história sobre ter sido atacado. Ele fez uma pausa, deixando suas palavras ecoarem, antes de continuar. Mas não estou aqui para discutir o que ele diz. Estou aqui para contar o que eu vi. E eu o vi perto do depósito de vocês. Eu o vi carregando aqueles rifles embora. Os homens voltaram do riacho mais rápido do que Gideon esperava. Rápido demais. Falaram com Takakota em voz baixa, e o rosto do chefe permaneceu indecifrável. Então Takakota olhou novamente para Gideon, e dessa vez havia algo final em sua expressão. O chão perto do riacho não mostra nada. Nenhum sinal de luta. Nenhum sangue.
Nenhuma prova do que você afirma. A esperança de Gideon se despedaçou. Claro que não haveria sinais. Quem o atacara fora cuidadoso, profissional. Tinha apagado os rastros, nivelado a terra, removido qualquer evidência que pudesse contradizer a história que Royce construíra. E agora, aquela história era tudo que todos conseguiam ver. Então verifiquem a carroça dele. Disse Gideon desesperado, apontando para Royce. Se ele é tão honesto, se está tão preocupado com a paz, deixem a tribo procurar entre os pertences dele. Vejam o que ele realmente está fazendo aqui. O sorriso de Royce não vacilou. Procurem, respondeu, com tranquilidade. Não tenho nada a esconder. Takakota ponderou por um instante e então fez um gesto para dois jovens guerreiros. Eles caminharam até a carroça de Royce, parada na borda do acampamento, perto dos cavalos. Royce os observou ir com calma perfeita, as mãos relaxadas ao lado do corpo. Ele não estava preocupado. E era isso que mais apavorava Gideon. Royce não estava preocupado porque já havia planejado tudo. O que quer que encontrassem naquela carroça, não ajudaria o caso de Gideon. Só o pioraria. A jovem mulher finalmente se moveu. Deu 3 passos à frente, rompendo o círculo, os olhos fixos no rosto do pai. Takakota notou de imediato. Sua expressão suavizou-se por um breve instante, antes de endurecer novamente. Ergueu a mão, um comando silencioso para que ela parasse. Ela obedeceu, mas o corpo permaneceu tenso, vibrando com uma urgência contida. Os homens voltaram da carroça de Royce carregando algo envolto em tecido oleado. Trouxeram até Takakota e, com cuidado, desenrolaram um pano. Dentro, havia 3 rifles sagrados, os mesmos que haviam sido roubados do depósito da tribo. A multidão explodiu em gritos de raiva. Takakota levantou ambas as mãos, exigindo silêncio. Quando falou, sua voz ecoou pelo acampamento como trovão antes da tempestade. As provas são claras. Os rifles foram encontrados na carroça deste homem. Ele apontou para Royce, mas manteve os olhos em Gideon. Escondidos ali por quem os roubou. O mundo de Gideon girou. Royce havia plantado os rifles em sua própria carroça, sabendo que a tribo a revistaria, sabendo que os encontrariam e concluiriam que Gideon os havia escondido lá. Era perfeito. Cruel e perfeito. E não havia nada que Gideon pudesse dizer que mudasse o que todos agora acreditavam ser a verdade. Takakota ergueu a mão, e os gritos cessaram instantaneamente. O silêncio que se seguiu parecia o momento antes de um raio cair, elétrico, perigoso. O rosto do chefe se transformará, de julgamento ponderado para certeza fria. Falou primeiro em sua própria língua, dirigindo-se à tribo. Depois voltou-se para Gideon, e suas palavras vieram em inglês pesado, cheio de irrevogabilidade. Você veio à nossa terra. Tomou o que protege nossas crianças. Tentou esconder seu crime colocando os rifles na carroça de outro homem, esperando que não a revistássemos, esperando que o culpássemos em seu lugar. A voz de Takakota tornou-se mais dura a cada frase. Isso não é apenas roubo. É uma traição à paz pela qual lutamos para manter. Gideon puxou contra as cordas, ignorando a dor que rasgava sua pele. Eu não escondi esses rifles. Gritou. Foi o Royce quem colocou lá. Ele é quem os roubou. Ele está me armando uma armadilha, para que vocês o vejam como aliado e me culpem. Mas suas palavras soaram desesperadas, até para si mesmo. Não tinha provas, nem testemunhas, apenas sua palavra. E isso nada valia diante das evidências que todos haviam acabado de ver. Royce permanecia ao lado de Takakota, o rosto cuidadosamente composto entre ira justa e decepção, como se tivesse esperado mais de Gideon, mas não estivesse surpreso com aquele desfecho. Chefe Takakota, disse Royce, com voz suave e razoável. Eu entendo sua raiva. Esses rifles representam sua segurança, a capacidade de proteger suas famílias. O roubo deles é um crime grave. Ele fez uma pausa, lançando a Gideon um olhar de aparente tristeza. Mas eu pediria que considerasse a misericórdia. Talvez este homem tenha cometido um erro. Talvez estivesse desesperado, precisando de dinheiro. Matá-lo não trará entendimento entre nossos povos. A sugestão de misericórdia fez o sangue de Gideon gelar, porque ele compreendeu de imediato o jogo de Royce. Ao pedir clemência, Royce parecia nobre e compassivo, enquanto reforçava a culpa de Gideon.
Cada palavra sua empurrava a tribo mais fundo na convicção de que o prisioneiro era culpado, e fazia de Royce o símbolo da razão e da paz. Takakota estudou Royce por um longo momento, depois olhou novamente para Gideon. Ele fala por você, disse o chefe. Pede que sua vida seja poupada. Os olhos do chefe não tinham calor algum. Mas nossa lei é clara. Roubar armas destinadas à proteção de nossas famílias é um ato de guerra, e atos de guerra exigem consequências. A multidão se aproximou. Gideon viu mãos indo para facas e porretes, rostos distorcidos por raiva e medo. Aquelas pessoas haviam sido prometidas proteção por meio daquele tratado. Tinham recebido os rifles como garantia de que poderiam se defender. Agora, alguém havia roubado essa segurança, e elas queriam justiça. Elas mereciam justiça. Mas estavam prestes a punir o homem errado. Por favor, disse Gideon, odiando o desespero que tremia em sua voz, mas incapaz de contê-lo. Apenas me deem uma chance de provar o que estou dizendo. Deixe-me mostrar o que Royce realmente está planejando. Sua chance já foi dada, respondeu Takakota. As provas falam mais alto que suas palavras. O chefe virou-se para a tribo reunida e começou a falar novamente em sua língua. Gideon não precisou de tradução para entender o que estava sendo dito. Ele podia ver isso na forma como as pessoas assentiam com a cabeça, no jeito como olhavam para ele com expressões que haviam ultrapassado a raiva, tornando-se algo mais frio e permanente. Takakota estava pronunciando a sentença. Royce cruzou o olhar com Gideon por apenas um momento, e desta vez não se preocupou em esconder a satisfação em seu rosto. Ele havia vencido. Manipulou tudo perfeitamente, virou uma tribo inteira contra um homem inocente enquanto se posicionava como aliado e defensor. O que quer que Royce estivesse planejando, qualquer esquema que exigisse que aquelas pessoas perdessem a fé nos colonos, que se sentissem traídas, estava funcionando. Takakota terminou de falar e se voltou para Gideon. A mão do chefe moveu-se em direção à faca no cinto, não para sacá-la. Ainda não. Mas o gesto era claro. O julgamento havia sido feito. A sentença seria cumprida. E foi nesse momento que a jovem mulher deu um passo à frente novamente. Desta vez, quando Takakota ergueu a mão para detê-la, ela o ignorou. Caminhou direto para o centro do círculo, posicionando-se entre o pai e Gideon. Quando falou, sua voz cortou a tensão como uma lâmina atravessando a seda. Pai, pare! Todos os olhos se voltaram para ela. A expressão de Takakota mudou para surpresa e depois para alerta. Nala, volte ao seu lugar. Isso não é da sua conta. Mas Nala não se moveu. Ficou perfeitamente imóvel, com as costas eretas, os olhos fixos em uma pessoa na multidão. Não em Gideon, não em seu pai. Em Royce Barré. Os olhos de Nala permaneceram fixos em Royce. A multidão se moveu inquieta, confusa com sua resistência, incerta sobre o que ela pretendia alcançar. Takakota deu um passo em direção à filha, a voz baixa e firme. Nala, eu disse, volte ao seu lugar. O julgamento foi feito. Ela finalmente olhou para o pai. E naquele momento, Gideon viu algo em seu rosto que apertou seu peito. Medo. Não por si mesma, mas pelo que suas palavras poderiam lhe custar, pelo quanto falar a verdade poderia mudar tudo. Mas por baixo daquele medo havia algo mais forte, determinação. Daquela que não podia ser silenciada nem ignorada. O julgamento está errado, disse ela. Sua voz percorreu o acampamento clara e firme. Este homem não roubou nossos rifles. A multidão irrompeu em murmúrios de raiva. A face de Takakota escureceu. Você não estava lá. Não viu o que aconteceu. Mas eu vi. Nala se virou completamente para enfrentar Royce. Há 2 dias, antes do nascer do sol, eu voltava de uma caçada nas colinas do leste. Vi alguém se movendo perto do nosso depósito. Pensei que fosse um de nós no início, então fiquei quieta. Não queria atrapalhar. Ela fez uma pausa e, quando falou novamente, a voz estava mais dura. Mas não era um de nós. A expressão de Royce não mudou, mas algo em sua postura se alterou. Ele manteve a calma, mas Gideon pôde ver a tensão subindo pelos ombros, pelo aperto do maxilar. Nala estava prestes a destruir tudo o que ele havia construído, e ele sabia disso. Eu observei, continuou Nala. Fiquei escondida porque algo estava errado no jeito como ele se movia. Muito cuidadoso, muito deliberado.
Ele abriu o depósito, pegou os 3 rifles, os embrulhou em lona e os carregou em direção ao assentamento. Ela respirou fundo. Então eu o vi escondê-los perto do riacho, entre os arbustos onde os salgueiros crescem densos. Ele passou muito tempo cobrindo seus rastros, certificando-se de que ninguém visse o que havia feito. A multidão estava completamente silenciosa agora. Cada pessoa permanecia congelada, processando o que ouvia. Takakota olhou para a filha com uma expressão presa entre incredulidade e compreensão que surgia lentamente. Se você viu isso, disse Takakota lentamente, por que não falou antes? Porque eu não tinha certeza no início. A luz estava fraca. Eu podia ver o que ele fazia, mas não seu rosto claramente. Não até que ele voltasse aqui esta manhã, diante de todos, mentindo sobre o que aconteceu. A voz de Nala se tornou mais firme. Então eu soube com certeza. E não deixarei que um homem inocente morra por um crime que não cometeu. Royce finalmente se moveu. Espalhou as mãos em um gesto de confusão e ferida. Chefe Takakota, não sei o que sua filha acha que viu, mas lhe asseguro. Nala se voltou para ele, interrompendo-o no meio da frase. Caminhou lentamente até ele, cada passo medido e deliberado, até ficar diretamente à sua frente. Perto o suficiente para que ele não pudesse desviar o olhar. Perto o suficiente para que todos vissem seus rostos claramente. Quando falou, suas palavras caíram no silêncio como pedras em água parada. Eu te vi fazer isso. O peso dessas 4 palavras atingiu a reunião. Por 3 batimentos cardíacos completos, ninguém se moveu. Ninguém respirou. Então a máscara cuidadosamente construída de Royce rachou. Apenas por um instante, tempo suficiente para Gideon ver o cálculo em seus olhos, a avaliação rápida de como se recuperar, como distorcer a situação a seu favor. Mas antes que Royce pudesse falar, antes que pudesse inventar outra mentira, Takakota avançou. A mão do chefe agarrou o braço de Royce com firmeza. Sua voz, quando surgiu, carregava uma raiva acumulada desde o momento em que os rifles desapareceram. Você acusa minha filha de mentir. O sorriso de Royce voltou, mas estava mais fino, mais desesperado. Chefe, por favor. Ela se enganou. A luz estava ruim. Ela mesma disse isso. Não poderia ter visto. Ela viu o suficiente. O aperto de Takakota se intensificou. E agora você vai explicar por que roubou de nós, por que tentou culpar outro homem e por que achou que podia mentir na frente do meu acampamento. 2 guerreiros tribais avançaram, flanqueando Royce de cada lado. O sorriso dele desapareceu completamente. Pela primeira vez desde o início desse pesadelo, Gideon viu medo genuíno nos olhos de Royce Barré. A armadilha cuidadosamente planejada estava desmoronando, e o homem que a criou estava prestes a ser pego. Royce tentou se soltar do aperto de Takakota, mas o chefe manteve firme. Os 2 guerreiros se aproximaram ainda mais, mãos sobre as armas, expressões sem espaço para fuga. Os olhos de Royce vasculharam o círculo, procurando uma abertura, uma rota de escape, mas a multidão se fechará. Não havia para onde correr. Isso é ridículo, disse Royce, a voz subindo com falsa indignação. Sua filha está confusa. Ela está tentando proteger alguém. Talvez tenha sentimentos por este cowboy. Não sei. Mas vocês não podem realmente acreditar. Revistem a carroça dele, ordenou Takakota. Cada canto, cada espaço escondido. 4 homens se moveram imediatamente em direção à carroça de Royce. Trabalharam com precisão metódica, retirando fundos falsos, verificando sob os assentos, abrindo todos os compartimentos e bolsas. O rosto de Royce empalideceu à medida que eles trabalhavam, sua confiança anterior desaparecendo a cada instante. Gideon observava do poste, o coração batendo forte contra as costelas. A busca não demorou. Um dos homens chamou, segurando uma bolsa de couro encontrada escondida sob uma tábua solta na carroça. Levou-a até Takakota e abriu cuidadosamente. Dentro havia papéis, dezenas deles, cobertos de escrita e selos oficiais. Takakota puxou o primeiro documento e começou a ler, a expressão escurecendo a cada linha. O que é isso? Exigiu Takakota, segurando o papel para que Royce visse. Royce não disse nada. O queixo estava apertado, as mãos fechadas em punhos ao lado do corpo. Gideon não conseguia ver o documento de onde estava amarrado, mas podia ver o efeito que causava em Takakota.
O rosto do chefe havia se transformado da raiva para algo mais frio, mais perigoso. Traição. Takakota entregou o documento à anciã de cabelos prateados trançados. Ela o leu, os olhos se arregalaram, e passou para outra anciã. À medida que mais pessoas liam os papéis, uma onda de choque e fúria se espalhou pela multidão. Finalmente, Takakota se voltou para todos, a voz tremendo de fúria quase incontrolável. Estes papéis são contratos de terra, acordos para vender este território a companhias de mineração e colonos do leste. Contratos que afirmam que eu já concordei em retirar meu povo deste vale. Ele se voltou para Royce. Contratos com minha marca, minha assinatura. Exceto que eu nunca assinei estes documentos. Nunca concordei em deixar nossa terra. As peças se encaixaram na mente de Gideon com brutal clareza. Royce não tinha apenas roubado os rifles. Ele havia falsificado acordos para forçar a tribo a abandonar sua terra e, ao incriminar Gideon pelo roubo, fazia a tribo acreditar que um colono os havia traído. Royce estava criando o conflito que precisava. Se a tribo reagisse contra os colonos, se a violência eclodisse, as autoridades territoriais teriam justificativa para remover a tribo à força. A terra seria liberada, os contratos honrados, e Royce receberia seu pagamento das companhias esperando para explorar os recursos do vale. Você planejou tudo isso, disse Gideon, a voz ecoando pelo acampamento. Você roubou os rifles para fazê-los pensar que eu os traí. Você queria que eles ficassem furiosos o suficiente para atacar os colonos. Então as autoridades chegariam, os expulsariam, e seus compradores ficariam com a terra. O silêncio de Royce foi confirmação suficiente. Takakota se aproximou dele, a mão agora na faca do cinto. Quando falou, as palavras saíram entre dentes cerrados. Você queria que matássemos um homem inocente. Queria iniciar uma guerra entre nosso povo e os colonos. Queria nos expulsar de terras que são nossas há gerações. A voz do chefe caiu para quase um sussurro. Tudo por dinheiro. É apenas negócio, disse Royce, sua máscara finalmente caindo completamente. Sem mais fingimento de amizade ou preocupação, apenas cálculo frio. Esta terra vale mais para as companhias do que para vocês. Estão desperdiçando-a, vivendo como se ainda estivessem em um passado que não existe mais. Eu estava oferecendo progresso, oportunidade. Vocês estavam oferecendo mentiras. A mão de Takakota apertou a faca. E agora vocês enfrentarão a justiça. Justiça de verdade. Os guerreiros agarraram os braços de Royce, forçando-o a se ajoelhar no centro do círculo. A multidão se aproximou, a raiva palpável, as vozes elevando-se em exigências por punição. Gideon assistia a tudo, o alívio lavando-o em ondas tão fortes que suas pernas quase cederam. A verdade finalmente se tornará visível. A armadilha havia desmoronado sobre o homem que a construíra. Mas, mesmo com o alívio percorrendo seu corpo, Gideon viu algo que fez seu sangue gelar. Royce estava sorrindo. Não um sorriso falso de antes, mas algo genuíno, sugerindo que ele ainda tinha uma carta a jogar. Royce levantou a cabeça, aquele sorriso terrível ainda fixo no rosto. Quando falou, sua voz ecoou pela multidão silenciosa com absoluta confiança. Vocês acham que isso termina comigo? Acham que trabalhei sozinho? Ele riu, um som áspero e amargo. Esses contratos já foram entregues. Cópias estão em escritórios territoriais agora, esperando para serem processadas. Mesmo que me matem, mesmo que queimem todos os papéis nesta carroça, as engrenagens já estão em movimento. Em 3 semanas, talvez 4, os oficiais chegarão para fazer cumprir esses acordos. A multidão irrompeu em gritos de raiva. Takakota ergueu a mão pedindo silêncio, mas o medo nos rostos era inegável. Se Royce dizia a verdade, se cópias daqueles documentos falsificados já estavam em mãos oficiais, então matá-lo não resolveria nada. A tribo ainda perderia sua terra. A guerra que Royce queria ainda aconteceria. Mas Gideon havia passado tempo suficiente ao lado de homens como Royce para reconhecer um blefe. Ele já havia visto isso em postos de troca e salões, assistido homens desesperados fazerem afirmações ousadas que não podiam sustentar, esperando que o medo sozinho o salvasse. E naquele momento, Royce estava desesperado. Ele está mentindo, disse Gideon. Todos os olhares se voltaram para ele. Se ele já tivesse entregue os documentos, não teria os originais em sua carroça.
Ele teria guardado cópias para si mesmo, não os contratos reais com assinaturas falsificadas. Aqueles papéis são valiosos demais, perigosos demais. Não poderia arriscar que alguém os visse antes que o negócio estivesse completo. O sorriso de Royce vacilou por um momento, mas foi suficiente. Gideon avançou. Ele não podia ter parceiros. Um esquema assim, falsificando acordos tribais, roubando armas sagradas, incriminando um homem inocente, requer segredo. Quanto mais pessoas envolvidas, mais chances de alguém falar, alguém ser pego, alguém exigir uma parte maior. Ele trabalhou sozinho porque precisava, porque ninguém mais poderia saber o que realmente estava fazendo. Takakota estudou o rosto de Royce, lendo a verdade na mudança de expressão dele, da confiança para o pânico mal disfarçado. O chefe assentiu lentamente. Soltem o cowboy. Um dos guerreiros se aproximou de Gideon, desembainhando a faca e cortando as cordas que prendiam seus pulsos. O alívio quando a pressão se dissipou foi quase doloroso. Os braços de Gideon caíram ao lado do corpo, o sangue voltando às mãos em um fluxo ardente. Ele se ergueu, tropeçando levemente, depois se estabilizou e caminhou até onde Royce estava ajoelhado no centro do círculo. Você tentou me matar por um crime que não cometi, disse Gideon, olhando para o homem que quase o destruiu. Você estava disposto a iniciar uma guerra, a matar pessoas inocentes apenas para lucrar com terras roubadas. Royce olhou para ele, a máscara completamente ausente. Restava apenas algo feio e pequeno. Você não é ninguém. Acha que isso importa? Acha que me deter mudaria algo? Há 100 homens como eu por aí, todos atrás das mesmas oportunidades. Alguém virá, alguém mais esperto, e essas pessoas perderão suas terras de qualquer maneira. Talvez, disse Gideon baixinho. Mas não hoje, e não por sua causa. Dakota deu um passo à frente, posicionando-se ao lado de Gideon. O chefe olhou para a filha, que permanecerá de pé perto do pai durante toda a revelação. O orgulho mostrava-se claramente em seu rosto, misturado com algo mais profundo, gratidão. Ela havia arriscado-se a falar contra ele. Desafiara seu julgamento diante de toda a tribo porque sabia que a verdade importava mais do que a obediência. Nala Dakota disse. Sua coragem salvou uma vida hoje. Suas palavras impediram uma injustiça. Ele colocou a mão em seu ombro. Você honrou nosso povo e nossa lei. Nala encontrou o olhar do pai e depois olhou para Gideon. Algo passou entre eles, uma compreensão que não precisava de palavras. Ela o havia visto no riacho, assistir a Royce atacá-lo pelas costas, arrastando seu corpo inconsciente para a vegetação. Poderia ter falado imediatamente, poderia ter evitado tudo isso, mas precisava ter certeza. Precisava ver o rosto de Royce à luz clara. Precisava ouvir suas mentiras antes de ter absoluta certeza. E, quando o momento chegou, quando a vida de um homem inocente estava em jogo, ela disse aquelas 4 palavras que mudaram tudo. Takakota voltou-se para Royce. Nossa lei é clara. Você roubou de nós. Tentou nos destruir, e agora responderá por esses crimes. Os guerreiros levantaram Royce, forçando-o a ficar de joelhos no centro do círculo. Ele lutava, gritando ameaças e maldições, mas suas palavras agora não significavam nada. A multidão abriu caminho enquanto conduziam para a borda do acampamento. Gideon observava, sentindo algo pesado levantar de seu peito. Justiça. Justiça de verdade. Não a versão falsa que Royce tentou construir, mas aquela que surge quando a verdade é ouvida e agida. Takakota olhou para Gideon por um longo momento. Então estendeu a mão, que Gideon apertou. O sol começava a descer em direção às colinas a oeste, pintando o vale em tons de âmbar e ferrugem. Gideon permaneceu na borda do acampamento tribal, observando enquanto os homens reuniam os pertences de Royce. Cada contrato falsificado, cada evidência, cada documento que provava a extensão de sua conspiração estava sendo recolhido. Takakota já havia enviado 2 escribas ao escritório territorial mais próximo com a história real, carregando provas da falsificação e uma denúncia formal contra Royce Barré por tentativa de fraude e roubo. Royce permanecia sentado, amarrado, perto do centro do acampamento, vigiado por 4 guerreiros. Sua confiança anterior havia desaparecido completamente. O Conselho Tribal deliberou por menos de 1 hora antes de tomar sua decisão. Royce seria mantido até a chegada das autoridades territoriais para prendê-lo. Ele enfrentaria julgamento em um tribunal apropriado,
respondendo pelos crimes sob a lei que tentou manipular. Não era a justiça rápida que alguém na tribo queria, mas Dakota havia sido claro em seu raciocínio. Se matassem Royce, sua morte poderia ser interpretada como prova de que a tribo era perigosa, imprevisível, violenta. Melhor deixar que as autoridades vissem exatamente com que tipo de homem estavam lidando. Deixar que as evidências falassem por si. O cavalo de Gideon foi encontrado pastando perto do riacho, ainda selado, intocado por quem o atacara. Um dos guerreiros mais jovens trouxe o animal de volta ao acampamento junto com os pertences de Gideon. Tudo estava lá. Nada roubado, nada danificado. Ele conferiu as bolsas da cela por hábito, encontrando pagamento pelo seu trabalho de entrega ainda seguro na bolsa de couro. 3 dias atrás, aquele dinheiro parecia importante. Agora, parecia insignificante diante do que quase perderá. Nala aproximou-se vindo da direção da moradia do pai. Carregava algo embrulhado em pano, que estendeu a Gideon quando parou a poucos passos dele. Ele pegou cuidadosamente, desdobrando o tecido para revelar carne seca e pão achatado. Provisões suficientes para vários dias de viagem. Para sua jornada, disse ela. Sua voz estava mais baixa do que durante o julgamento, mas não menos firme. Obrigado. Gideon reembrulhou a comida e a prendeu à cela. Por isso, e por falar quando falou. Eu deveria ter falado antes que tudo chegasse tão longe. Você falou quando tinha certeza. Isso exige coragem. Ele olhou diretamente para ela. Aquelas 4 palavras salvaram minha vida. Um leve sorriso tocou o canto da boca dela. Eram as únicas palavras que importavam. Takakota saiu de sua moradia e caminhou até eles. A expressão do chefe havia suavizado desde o fim do julgamento, parte da rigidez desaparecendo de seus traços. Ele parou ao lado da filha, colocando a mão em seu ombro antes de se dirigir a Gideon. Você está livre para ir. Nenhuma dívida permanece entre nós. Dakota pausou, escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. O que aconteceu aqui? As mentiras, as falsas acusações, vieram da ganância de um homem, não de todos os colonos. Meu povo lembrará dessa distinção. Lembrarei que a coragem de sua filha evitou uma injustiça, respondeu Gideon. E que, quando a verdade surgiu, você a ouviu. Takakota assentiu uma vez, gesto de reconhecimento e respeito. Então recuou, dando espaço para Gideon montar em seu cavalo. O animal se moveu sob ele, ansioso para avançar depois de tanto tempo parado. Gideon reuniu as rédeas e olhou para Nala uma última vez. Se algum dia estiver perto do posto comercial, pergunte por mim. Devo a você mais do que provisões e gratidão. A dívida está paga, disse ela. Mas algo em seus olhos sugeria que poderia um dia aceitá-lo de volta. Gideon virou o cavalo em direção à entrada do vale. Ao se afastar do acampamento, olhou para trás uma última vez. A tribo já retomara suas rotinas diárias. A crise havia passado, a ameaça removida. Takakota permanecia com o braço sobre os ombros de Nala, observando Gideon partir. Nenhum gesto de despedida foi necessário, o que fora dito entre eles bastava. A estrada do vale se estendia à frente, agora familiar e segura. Gideon tocou os calcanhares nas laterais do cavalo, impulsionando-o em um trote constante. Atrás, o acampamento tribal ficava cada vez menor. À frente, o posto comercial, outro contrato de entrega, mais um trecho de dias comuns. Ele não era ninguém especial, apenas um homem no lugar errado na hora errada, que quase morreu por um crime que não cometeu e que foi salvo por 4 palavras ditas no momento exato. O sol tocava o horizonte enquanto ele cruzava o vale. Gideon não olhou mais para trás. Se você gostou desta história, clique no vídeo em sua tela agora para assistir a outro conto inesquecível da fronteira, onde honra e verdade enfrentam seus maiores testes. Não se esqueça de se inscrever e considerar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo mais histórias como estas. Seu apoio significa tudo para nós.